comunhão do seu Filho e do seu Espírito. É esta comunhão. Então, comunhão. Comunhão é espiritual. A comunhão é o novo nascido, que teve o espírito vivificado, então agora o espírito dele está vivificado por conta da luz de Cristo, que é o espírito de Cristo, e aí a gente passa a ter comunhão com a Trindade. E aí o Espírito Santo habita no nosso coração. Essa é a comunhão que ele está falando. Tá? E é maravilhoso ter comunhão, porque a hora que eu estou em comunhão, eu na verdade ouço o que Deus tem para me falar através da intuição. Na comunhão, eu sinto o amor que Cristo tem por mim, por isso que deu a vida dele para mim e para qualquer um que nasceu de novo. E na comunhão, eu tenho o discernimento correto, porque o discernimento correto, a consciência verdadeira, vem do Espírito Santo, que habita meu coração. Paulo diz em Efésios 4, nós temos que preservar. Às vezes os irmãos não conseguem entender a comunhão porque não discernir o corpo. Nós só podemos entender a comunhão quando nós discernimos o corpo. Às vezes um irmão está passando por um grande problema, uma grande luta, e um irmão não vai visitá-lo. Mas ninguém mais visita, ninguém mais liga. Aí aquele irmão vai dizer assim, a igreja não tem comunhão. Nós não temos comunhão. Porque eu estava doente, somente uma pessoa me visitou. Ora, se aquele irmão vê o corpo, ele vai ver o corpo da vida daquele irmão. Ele vai receber aquilo do corpo. Porque um irmão consegue expressar o corpo. Então você não vai criticar o corpo, você vai abraçar a comunhão. Você vai abraçar a dádiva de Deus na vida daquele irmão. Porque o inimigo sempre quer nos jogar contra o corpo, contra a comunhão do corpo. Então, meus irmãos, lute, é o que Paulo disse em Efésios 4, para nós preservarmos a comunhão do Espírito, do vínculo da paz. Preserve. Se você estiver recebendo algo do Senhor através de um irmão, de uma irmã, receba do corpo, não receba dele. Porque aquele irmão, aquela irmã que expressa no corpo. Se o Senhor colocar uma pessoa do seu lado para te ajudar a vida toda, aquele irmão, aquela irmã presente, expressa no corpo. A partir daí. Tá vendo como é importante entender a comunhão como uma coisa espiritual? Então, quando a gente fala que a gente nasceu em Cristo, é porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Agora, quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, então eu sou um novo nascido. É porque o Espírito Santo habita no meu coração e Deus fala comigo através do Espírito Santo. É a comunhão. E ele está dizendo se eu, em nome de Cristo, vou visitar uma pessoa doente, eu não é o meu corpo, mas é o corpo de Cristo que está lá sendo representado por mim. Porque quando eu nasço em Cristo, é porque eu resplandeço Cristo. Né? Então, essa visão de vida espiritual é muito difícil para quem tem a cabeça só no plano natural. Não entende. Porque no plano natural é intelectual. O intelecto não entende o espiritual. São dois planos diferentes. Não dá para entender. Inclusive, eu passei por problemas de saúde, ainda estou, né? Ainda me vigiando. Por quê? Porque eu, à medida que eu tenho relacionamento com as pessoas, como o meu maior desejo, meu único desejo, a gente chama erroneamente salvar vidas. O homem, o ser humano, a mulher, não salva vidas, mas ela prega a vida de Cristo. E quem ver nela, que está pregando a vida de Cristo, ver o jeito que essa pessoa é, a mudança, como ela se comporta, então ela começa a ter a oportunidade de ver Cristo nessa pessoa e aí ela ser atraída, vamos dizer assim, para receber o Espírito Santo que foi derramado para ela entrar também nessa comunhão
com a Trindade e participar do corpo de Cristo. Então, todos os filhos de Deus estão em comunhão, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Não tem nada a ver com a igreja edificação. É espiritual. Que é também a noiva de Cristo. Então, qualquer novo nascido participa do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, e a noiva que está sendo preparada para o casamento nupcial e viver eternamente com Cristo. Busque a comunhão do Espírito, porque você vai ter um ganho da expressão do Deus Trino na sua vida. Porque o objetivo do inimigo é nos jogar contra a comunhão. O objetivo do inimigo é tentar atacar a comunhão. E muitas vezes, quando nós atacamos, falamos mal da comunhão, se nós não discernimos o que é comunhão, nós não estamos a favor de Deus. As nossas palavras são críticas satânicas à obra do Espírito Santo. Então não fale da comunhão, fale de você. Fale de você, porque o problema pode estar em você. Não aceite isso, meus irmãos. Isso é um fundamento espiritual. É obrigação, é dever de todos nós batalharmos para preservarmos a comunhão do Espírito Santo. Não se feche a comunhão, abra a comunhão. Agora, tenha sempre discernimento sobre todas as coisas, maturidade na palavra, conhecimento, sabedoria do Espírito Santo. Então, a comunhão é no Espírito Santo. Então, quando eu vou procurar levar Cristo para alguém, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Né? E se eu não falar o que o Espírito Santo quer que eu fale, eu então não estou abençoando a pessoa. Porque eu estou me desviando por conta da influência maligna e falando do que eu acho, não do que o Espírito Santo está falando para falar. E aí que cada um de nós que nasceu de novo tem que ver a sua soberba. Se a gente não vê a soberba, a gente não vê o motivo de todo esse problema espiritual que vem lá de que antes do planeta existir, né? Vem de Lúcifer, que Lúcifer é orgulhoso. Na verdade, Lúcifer queria se comparar com Jesus Cristo. Ele é orgulhoso. Esse orgulho é soberba. É aí que ele vai atacar Eva e Adão, trazendo a desgraça para a raça humana. Isso é espiritual, tudo espiritual. As pessoas me ouvem falando isso e vêm do lado religioso. Aí não adianta nada. Se não vê a comunhão que nós temos, nós filhos de Deus, com a Trindade, através do Espírito Santo, e percebe uma mudança, porque outra coisa importante é o seguinte: o Filho de Deus, ele muda. Então você conhece uma pessoa, ela tem um caráter, ela tem uma mente, ela tem os valores dela, ela tem uma conduta. Se essa pessoa passa meses, anos, e ela está linear com esses valores, ela não é cristã. Ou pelo menos ela não está exercendo o cristianismo adequadamente. Ela não está obedecendo a Deus. Por quê? Porque a vida cristã verdadeira, ela é ascensional. Quem não cresce, decresce na vida espiritual. Um nenê, você já viu um nenê que sai da barriga da mãe e para? Não, ele vai evoluindo. Ele não para, ele vai evoluindo. Então o novo nascido também, ele vai evoluindo espiritualmente, ele não para. Se ele parar, ele, de certa forma, ele estaria morto, porque ele está apostatando. Ele está se desviando. Agora, é muito difícil, como eu falo, com o universo. Diferente do universo que o Luiz Fontes está falando, o Luiz Fontes, o preletor aí, está falando com o universo de pessoas que nasceram de novo, em tese. Eu estou falando com o universo que tem todo mundo. E ele chama atenção dentro desse universo. Portanto, é meditações, por quê? Para cada um ver se realmente está obedecendo a Deus. A gente está fazendo a mesma coisa aqui, usando ele, que sabe muito mais do que a gente, nisso. Tá bom? Vamos continuar então.
todas e quaisquer circunstâncias.